Nós vamos pedir agora que todos os participantes fechem os seus microfones e vamos passar o comando da reunião para a nossa dirigente da noite, que é a Cristina. Bom, boa noite a todos. Vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A leitura a lição é 90. Varonilmente. Vigiai, estáis firme na fé. Portai-vos varonilmente, sede fortes. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai na luta comum. Permanecei firmes na fé, ante a tempestade. Portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Sede fortes na dor, para guardar-lhe a lição de luz. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje, de surpreendente oportunidade, para conquistarmos os valores substanciais da redenção. É imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrepender-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Certo mal deliberado é um crime, todavia o erro impensado é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nós firamos frequentemente nos espinhos da senda. Lastimável, contudo, será a nossa situação, toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso. Discípulos de um mestre que serviu sem acepção de pessoa até a cruz. Compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Agora nós vamos para a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao mais alto, a Deus, ao Mestre Jesus, a minha Mãe Santíssima e os amigos espirituais. Agradecendo a eles, mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, de uma maneira diferente, mas que faz que ficamos mais próximos um do outro, tendo aquele amparo, aquele aconchego, e que possamos, juntos, darmos sustentação e amparo àquelas pessoas que necessitam de um apoio nesse momento. E peço também que possamos ajudar a nós mesmos e as pessoas que encontram em momento de dificuldade. E que o Senhor, dessa maneira que estamos agora, possamos estar mais unidos, mais firmes e mais confiantes para um mundo melhor. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. E assim seja. Agora, que assim seja. Agora eu vou chamar os médios passistas, né? Para o passe, né? Colocando aí uma música.
Amigo, brilha o sol além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala. Amigo, brilha o sol além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abraço infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala. Frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala, tchalala. Agora a nossa palestrante, Claudete. Boa noite, amigos. Como é bom estar aqui vendo vários rostinhos que já não vejo há algum tempo. Nossa, como é bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz, né? Eu queria começar dando assim os parabéns, né? As pessoas que cuidam dos temas na nossa casa, né? Tem sido assim tão maravilhoso, um trabalho belíssimo de sensibilidade, de cuidado, de desafio, um subsídio doutrinário maravilhoso,
Eu digo que a parte mais difícil da palestra é escolher que textos eu não vou usar efetivamente aqui, né? Só vou ficar com o estofo, né? Como diz Carmen Célia, né? Porque são coisas muito, muito lindas. Então, assim, eu acho que é um trabalho grande e que precisa, assim, é uma grande oportunidade da gente valorizar, né? Valorizar enquanto aquele que vem aqui fazer uso da palavra e valorizar também enquanto aquele que assiste, que tem acesso, né? São recursos maravilhosos se a gente puder, né, se dispor a se valer deles. Bom, então o tema do nosso mês de maio, né, é a comunhão universal. E aí a gente pensa, né, como a gente conhece sobre isso, né? Como a gente sabe que, na verdade, o mundo é pautado, sustentado pelo amor de Deus, né? É pautado na solidariedade, mas o quanto para nós é difícil agir em comunhão com essa ideia, né? De acordo com essa ideia. E, né, pensar, né, que as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos sentimentos influenciam o universo inteiro, né? É uma coisa que nos coloca assim, né, que dá uma responsabilidade muito grande. Mas o Deus, quando nos criou, e o Cristo disse, né, que nós fomos convidados a ser co-criadores com esse Pai. Então, isso não é exatamente uma novidade, né? Mas ainda assim é difícil para nós, né? Mas essa é a proposta do Cristo, né? Que vivamos em comunhão universal e que compreendamos como que a nossa pequena atitude, ela influencia tudo mais, né? E a doutrina espírita coloca isso como um desafio, dizendo que a gente pode seguir operando a partir do nosso pequenininho, da nossa parte pequena, mas que desse jeito, tornando melhor a minha intimidade, eu contribuo para esse mundo melhor que todos desejamos, né? Então, para que esse mundo seja melhor, é preciso que eu seja melhor, né? E essa mudança necessária para que a gente se torne melhor, ela passa por uma revisão constante das nossas ações, atitudes e principalmente dos nossos sentimentos, né? A gente esteve pensando, né, que a gente pode e deve, claro, educar as nossas ações, mas somente quando a gente se sentir diferente é que essas ações traduzirão na espontaneidade o bem, né? É preciso rever os sentimentos. E a nossa parte emocional é a mais atávica, né? A mais primitiva. Antes de pensar não, porque enquanto espírito a gente não deixa de pensar nunca, mas antes de qualquer ação possível, a gente sente. E aí está, então, a chave, né? A chave da mudança. E essa parte é tão primitiva, tanto na nossa formação de personalidade, da personalidade atual, na nossa identidade espiritual e enquanto espécie. A parte do cérebro que é responsável pelas emoções é uma das primeiras a ser formada, né? Então, os nossos registros, tanto cerebrais como perispirituais, eles passam em base na emoção. Essa mesma emoção que a gente, né, depois de tantos descaminhos, a gente hoje teme, né, tem dificuldades em lidar, tem dificuldades em se perguntar que móveis íntimos, que móveis sentimentais, emocionais nos levam às escolhas que fazemos, né? Só que aí a gente vai e desenvolve, né, uma série de automatismos. Mas esses automatismos, né, onde a gente coloca muitas vezes algumas frases feitas, algumas certezas sobre nós, né? Não, isso não é possível,
eu não dou conta, eu isso, eu aquilo. Essas certezas, elas só gastam a nossa energia, elas de alguma maneira nos alienam da nossa realidade e ainda mais, né? Elas dificultam esse nosso acesso, né, àquilo que a gente precisa confrontar, que é com a nossa realidade íntima. Mas sem olhar para essa realidade íntima e, de alguma maneira, tomar mais posse dela, posse no sentido de autoconhecimento, não podemos empreender um trabalho autoeducativo eficaz, né? E claro que nem o Cristo e nem a doutrina espírita nos iludiram de que isso seria fácil, mas ambos nos asseguram de que não só isso é possível, como isso é da lei que se fará. Mas o convite é que a gente faça isso mais deliberadamente, né? Que a gente se coloque na disposição de caminhar nessa direção, né? E a pergunta é, né? E aí, vamos, né? E hoje, então, dentro dos subtemas do mês, nós temos o saneamento astral do planeta. O que seria isso, né? Sanear é limpar, né? É cuidar, é tirar os detritos. Astral, né? Quer dizer, a parte espiritual disso, para além apenas da parte material, mas a parte espiritual. E o planeta é a casa de quem? O planeta é a nossa casa. E aí começa a pergunta, né? Quem fará o saneamento astral do nosso planeta, se não nós próprios? Se não nós próprios. Mas vamos lá, então. É só esse o convite de hoje, entendeu? Que a gente entenda o nosso papel no saneamento astral da Terra. Só isso. A gente começa, então, o nosso estudo de hoje pelo livro Servidores da Luz na Transição Planetária, que é a nossa leitura de base, né? A leitura de base para o meu tema de hoje. E essa base está no prefácio desse livro. Esse livro é de José Mário, pela mediunidade de Vanderlei Oliveira. E no prefácio, então, José Mário vem dizer para nós que os médiuns na transição planetária, eles têm um papel fundamental. Então, antes da gente continuar com a fala de José Mário, que vai dizer coisas muito importantes para nós, a gente vai dar uma chegadinha no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 14, o item 159, quando Kardec nos diz assim: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode dizer-se que todos são mais ou menos médiums, né? E a gente vai dizer, né, que Kardec colocou desse jeitinho, né? Não se pode dizer, alguns, são poucos os que não sentem, mas a gente praticamente pode afirmar que todos sentimos, mesmo aqueles de nós que costumam se defender dizendo, né, que é uma porta e que não sente nada, mas isso é praticamente da ordem do impossível, porque se somos espíritos, não há como não sentirmos em algum grau a influência dos espíritos, dos nossos iguais, né? Talvez isso se dê por aqueles automatismos que a gente colocou, onde a gente prefere, escolhe se identificar exclusivamente com a nossa personalidade egóica, né? Com a nossa personalidade de encarnado. E certamente isso nos turva essa visão. Mas ainda assim,
somos médiuns e são os médiuns que vão sanear o planeta, né? É a partir desse entendimento das relações que nos unem, encarnados e desencarnados, que vamos desenvolver a solidariedade na qual é pautada toda a harmonia universal. E que a gente precisa melhor escolher esse nosso espaço nessa economia planetária, né? Então, José Mário segue dizendo que nós agimos em regime de intercâmbio contínuo. Tenhamos disso consciência ou não, estamos em intercâmbio contínuo, né? E ele diz que os médiuns são como catalisadores, né? O que é um catalisador? É aquele que, de alguma forma, multiplica, amplifica o que foi recebido, né? Então, aquilo que nos chega deve, de alguma forma, ser distribuído de uma maneira aumentada, de uma maneira multiplicada, que aquilo que passe por mim, eu consiga oferecer em maior quantidade e qualidade, né? Passando pelo meu próprio sentimento e carreando de mim, né? Ocupando o meu lugar na oportunidade de fazer esse trabalho. E ele fala, então, que a gente compõe como que uma teia, como que uma manta que deve revestir todo o planeta para que, de alguma maneira, a gente consiga fazer essa nossa caminhada rumo à regeneração. Ele diz assim: somos o combustível que dinamiza inúmeras ações no bem. Depois ele diz, né, a gente precisa colaborar com a asepsia sideral para que os servidores da luz possam operar através de nós maravilhas, evitando o mal e semeando o bem. Mas e como é que a gente se prepara para esse trabalho, né? O que é que recursos íntimos a gente precisa disponibilizar para aceitar como uma convocação, mas como uma convocação privilegiada, porque seguramente nós planejamos estar na Terra nesse momento. Com todas as dores em volta, nós escolhemos estar aqui para servir a esse saneamento astral. Então, ele vem nos dizer que, para isso, é preciso que a gente renove os costumes, as nossas ações, os nossos gestos, e que, principalmente, renove os nossos sentimentos. Porque, como a gente já disse, isso é a base da nossa ação de uma maneira mais efetiva. O que a gente faz, muitas vezes a gente faz apenas pela disciplina. E quando eu digo apenas, não é que ela não tenha valor, mas ela não é a finalidade última, ela é meio para que eu possa desenvolver a espontaneidade no bem. E para isso eu preciso passar pelos sentimentos, né? E ele diz assim: que essa rede possa sustentar cada vez mais sua amplitude de misericórdia e compaixão com a humanidade a caminho de um mundo melhor. Sabe lá o que é a gente sustentar, né? Misericórdia e compaixão? Precisa desenvolver isso no coração, né? Precisa sentir isso intimamente para que esse recurso esteja disponibilizado. E ele ainda nos adverte, né, que não é nenhuma novidade que no momento de transição planetária as trevas se adensem e que a destruição de todos os matizes ela seja aumentada, porque é preciso que as coisas se acelerem, né? É um momento de acelerar isso aí. E aí ele ainda diz assim: a causa do amor nestes tempos de transição precisa muito mais de servos dedicados do que de médiuns fenomênicos.
o Espiritismo precisa mais de apóstolos do que de médiuns. Então, colocando mais uma vez, né, corroborando lá na conceituação de Kardec, de que todos somos médiuns, todos sabemos desse intercâmbio contínuo e todos precisamos vestir no coração essa responsabilidade pela trajetória planetária que estamos acompanhando. E ele diz: quando os médiuns conseguem servir e comprometer-se com os serviços do bem, ante os desafios da transição, diminuindo-se para que o Cristo cresça, tornam-se, olha que sério, tornam-se espontaneamente algo de um autêntico contrato de assistência avalizado pelos servidores da luz em favor de dias promissores de trabalho e libertação consciencial, enobrecendo sua vida e o ideal para o qual todos nós cooperamos nos destinos planetários. Então, ele diz que a gente, quando toma consciência disso e busca ocupar esse lugar, a gente ganha um contrato de assistência avalizado pelos servidores da luz. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco, tomando por base o livro Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance de Faux e Vanderlei de Oliveira também, no capítulo 14, que fala de imunidade psíquica. E nesse capítulo, é Dona Modesta que está... o relato é de Hermance, mas ela está citando uma passagem aqui com Dona Modesta, né? Quando ela diz que eles viriam à Terra em providência de urgência em favor de um médium, de um dedicado médium da seara espírita. E aí ela diz assim, Dona Modesta: nosso irmão tem se apresentado com disposições valorosas ao trabalho, razão pela qual as investidas espirituais perseguem-no com programação perseverante. Então, ela coloca que quando a gente se dispõe, num momento principalmente como esse, né, a servir à luz, a servir ao amor, a gente, de alguma maneira, fica alvo daqueles que desejam ainda permanecer naqueles automatismos de que eu falava anteriormente e que ainda perpassam por todos nós, mas que nos convocam a fazer uma outra escolha. E aí, ela segue descrevendo que ele é um médium bastante disciplinado na oração, nas leituras edificantes, no contato íntimo com a sua mentora, com a amiga espiritual que cuida da sua tarefa nesse momento, né? Mas que ele está sempre cercado, né? Que a casa dele, embora defendida por essa atitude íntima dele, ela está sempre cercada de amigos ainda menos esclarecidos, desejando atrapalhar a tarefa, né? E aí, olha que coisa linda, né? Ela descreve assim: mas ele ganhou, entre aspas, a gente vai ver que não é exatamente ganhou, né? Ele construiu, mas ele ganhou um anel magnético luminoso com cores violeta prateadas que ficava sobre a sua cabeça como se fosse uma boina com a parte superior aberta. E aí, Dona Modesta relata assim: constatávamos que petardos de matéria enfermiça eram atirados sobre o servidor, mas eram dissolvidos integralmente por alguma força especial que partia desse anel. Esse anel é um dos recursos de que falava José Mário, que a gente ganha um acréscimo de cuidados quando a gente se dispõe ao trabalho. E aí relata uma passagem aqui que todos muitas vezes sentimos, né, como a gente diz, é natural,
E ela fala que ele estava indo para o trabalho, após se preparar intimamente na prece e tal, mas sente um mal-estar. E ele sente que aquilo tinha a ver com companheiros desencarnados que o estavam ali, né, assediando, vamos dizer assim. Mas olha a postura linda dele. Sentia pelos canais medianímicos que algo não estava bem. Recorreu à prece e percebeu que estava sendo alvo de um ataque de adversários do amor. Tomou, então, a iniciativa de criar um laço mais consistente com a sua mentora, estabelecendo um clima de segurança. Buscou a leitura refazente e orou com carinho pelos que lhe atacavam, pedindo a Jesus Vem cá assistir pelo enquanto bem eu de faço aí. todos. Pedindo a Jesus pelo bem de todos eles. Então, a gente pensa, né? O que seria natural nesse momento de mal-estar? Como é que a gente se comporta? Normalmente a gente se queixa, normalmente a gente dá muito valor a esse mal-estar, e ele simplesmente diagnosticou de que se tratava e já providenciou imediatamente o remédio, orando carinhosamente por aqueles que, diferente dele, não conheciam esse caminho de Jesus, esse caminho de servir, esse caminho do amor, ainda não tinham conhecido intimamente, feito essa escolha, né? E aí a gente vai e pensa, né? Que, como a gente estudava essa semana, né? Há muitas coisas que são naturais em nós, compatíveis com o nosso momento evolutivo, mas tudo que é natural em nós nos convoca à educação. O natural nos convoca à autoeducação. O natural não serve para que a gente se justifique e permaneça. O natural nos convoca a nos educarmos para o melhor. Porque o nosso padrão não é a maioria. O nosso padrão não é nem a gente mesmo. O nosso padrão é o Cristo. O nosso padrão, o nosso modelo é o Cristo. E a sua convocação é que a gente seja sal da terra e luz do mundo. Não que façam apenas o que é possível, mas que se desafie a cada momento a fazer mais e melhor, né? Isso implica, então, que a gente possa se esforçar para ser melhor, para que a gente possa colaborar com todos. Mas então a gente segue aqui mais um pouquinho com o José Mário, né? E aí os aprendizes lá de Dona Maria Modesta ficam perguntando, né? Mas por que ele ganhou isso, né? Como é que ele conquistou isso? E aí ela diz que, na verdade, isso é um recurso oferecido àqueles que se dispõem mais ao trabalho para que eles possam trabalhar mais e melhor, né? E Dona Modesta vem dizer isso, né? Ganhos no Evangelho de Jesus é sempre recurso para que eu possa servir mais. E ela diz assim, e ele não está liberto, evidentemente, da tarefa de educação de si mesmo, como todos os tarefeiros da nova revelação. A diferença dele é que ele tem uma devoção persistente e ininterrupta. Uma devoção persistente e ininterrupta. E ele ainda fala, e ele apresenta também o cooperativismo cristão, enfim, um capítulo belíssimo do Reforma Íntima para quem puder e desejar ver, né? A gente retorna, então, com o prefácio do Servidores da Luz na Transição Planetária, quando José Mário comenta uma passagem de Jesus em Mateus que diz assim, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Então, ele vem colocar que, além dessa autoeducação, dessa devoção persistente e ininterrupta, a gente precisa de humildade, né? E a gente já sabe que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade,
aquelas que ainda nos impedem de levar adiante os nossos melhores projetos. Então, vamos estudar um pouquinho sobre humildade e o seu oposto, né, aí o orgulho, no livro Mereça Ser Feliz, também de Hermance e Vanderlei Oliveira, o capítulo 35, que também é uma palestra de Dona Maria Modésto Cravo. E ela já começa dizendo, né, que ela é sempre convidada a falar sobre humildade, porque parece que isso tem a ver com modéstia, e ela já é modesta pelo próprio nome, né? E aí ela vai comentar, ela vai fazer uma palestra comentando uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 11, o capítulo 7 é os pobres de espírito, onde diz assim: sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. E ela começa colocando coisas assim muito, muito, muito interessantes. Eu amo esse capítulo desse livro, já usei ele umas 1000 vezes, né? E ela começa dizendo, falando sobre a humildade, que essa foi uma palavra que a gente desgastou muito, né? E empobreceu no seu sentido. E ela diz assim: os conceitos que tomaram conta da cultura popular sobre o que seja a humildade prejudicam em muito seu verdadeiro significado. Associa-se humildade com simplicidade, pobreza, atitudes discretas e inúmeras coisas parecidas com ser alguém apagado, que não se destaca, que se mantém no anonimato, que não se expressa e nem possui qualidade. E aí ela contrapõe tudo isso com Jesus e diz assim: Jesus, sábio e humilde, certa feita foi chamado de bom e não aceitou o adjetivo, alegando que bom era só o Pai, e que poderia ser chamado de mestre, porque isso ele era e assumia com louvor. E aí ela diz: isso é humildade, ter consciência do que se é, nem mais e nem menos, e sem nenhum orgulho por possuir essa ou aquela qualidade, mas na intenção, e só isso é que vai fazê-la ter valor, colocando essas qualidades à disposição do todo, à disposição de todos, à disposição do mundo. Né? E aí ela segue dizendo que a gente ignora muitas vezes o orgulho em nós, né? Ela diz assim: poucos demonstram consciência do orgulho do qual são portadores. Poucos sabem realmente onde e como sua vaidade se manifesta. E ela diz que o sentimento é o cerne da questão do orgulho. Né? Mais uma vez, retornando ao que eu dizia lá. Então, muitas vezes, lá para trás, né, não adianta apenas eu educar a minha ação. Eu preciso me perguntar qual o móvel da minha ação. O que me levou a tomar aquela atitude, a sentir daquele jeito, né? Onde está a origem das minhas ações, por vezes equivocadas. E aí ela diz, alertando aos espíritos, que a gente confunde, ela diz assim, eu vou ler que é melhor, os espiritistas estão confundindo, sob a ação hipnótica da vaidade, o conhecimento da doutrina com elevação espiritual. Então, ela diz que conhecer a doutrina é caminho para que a gente possa, é recurso para que a gente possa se elevar espiritualmente, mas isso não é um automático. Isso não se dá conforme a gente gostaria, né? Automaticamente, demanda muito trabalho. E ela diz assim: é pena que tenham que morrer para perceber
que sabem tão pouco. E aí ela segue falando, então, sobre a humildade, e ela diz que o orgulho é a sombra do ego, o sentimento que nos leva a nos sentirmos maiores e melhores que todos. E que a humildade é o oposto, é a luz que vem de dentro quando reconhecemos quem somos. E ela diz assim, que esse reconhecimento, né, é uma desilusão, a humildade é uma desilusão sobre a nossa visão sobre nós mesmos, né? E a humildade é um estar conectado com a essência da vida. E ela diz que isso é preciso, como disse anteriormente, ser colocado sobre o candeeiro para que ilumine a todos, né? Não para que eu me envaideça daquilo que tive a oportunidade de desenvolver, mas para que eu disponibilize como recurso para quem quer que daquilo necessite. Ela diz assim, quem estiver na humildade será alguém que conseguirá existir, sentir-se realizado, porque está buscando ser ele mesmo e não atender a uma ilusão. Então, é um outro capítulo também belíssimo, né? Vou ler mais um pedacinho quando ela diz assim, se temos talentos e virtudes, é significativo que fiquem onde todos possam ver, para que aquilo seja útil a todos, né? Mais uma vez ela coloca. Ainda diz assim, que os sentimentos são o grande entrave às nossas mudanças, e é a eles que a gente não quer acessar para não sofrer. Mas sem sofrer, a gente não se arrepende do mal feito, e sem arrependimento a gente não refaz o caminho, né? E aí ela diz assim, os sentimentos são o espelho da consciência. Conhecê-los é criar um elo com a humildade, com quem somos verdadeiramente, deixando de ouvir as loucuras do ego e passando a escutar Deus na intimidade. Então, vem colocar para nós e para que a gente possa ser, né, esse saneador astral que precisamos ser, que certamente nos comprometemos em ser, é preciso que a gente possa desenvolver a humildade em nós. Não aquela, como ela disse no início, né, que dificulta, né? Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís. Então, não esses adornos que nos fazem parecer o que não somos, mas a autenticidade do que somos, para que a gente possa servir melhor. Bom, vamos falar um pouquinho agora, então, da evolução do planeta, né? Para que a gente possa se contextualizar também nesse momento, né? Falamos um pouco dessa realidade íntima, da tarefa que nos incumbe, e o planeta, né? Então, a gente vai ao Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, as perguntas 788, 789 e 793. E Kardec pergunta se os povos têm alma como os homens, né? E os espíritos respondem que sim, que tem uma alma que é coletiva, né? Vamos dizer assim, né? Aquilo que tem a ver com aqueles que habitam aquele lugar, cria como uma alma coletiva. E que essa alma também evolui, também caminha para o progresso, né? Aí ele diz assim, aqueles povos cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. E aí Kardec pergunta se um dia seremos uma única nação. E eles dizem que não, porque a própria geografia, a própria colocação nos lugares diversos do planeta, né, e os costumes, enfim,
tudo isso nos faz diferentes. Mas ele conclui assim, o Espírito Verdade. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Então, ele está colocando, né, que essa é a construção do mundo melhor. Esse onde eu procuro o mais autonomamente cuidar das minhas necessidades e o mais profusamente disponibilizar de mim para o todo, para os outros, para a evolução planetária. E na 793, Kardec pergunta, né, como é que a gente pode reconhecer uma civilização completa? E essa resposta é linda, né? Diz assim: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. E aí fala assim, o Espírito Verdade: credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram. Quais são os vícios? O orgulho e o egoísmo, né? É preciso contrapor a eles humildade e altruísmo. E quando viverdes como irmãos, a fraternidade, a solidariedade, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente ainda muito distante se encontra do final, né, das conclusões, o quanto a gente ainda está no princípio e o quanto precisamos trabalhar para que a gente possa caminhar nessa direção de uma maneira cada vez mais consciente, mais autônoma, mais participativa. Vamos, então, na Gênese, na geração nova, lá no capítulo 18 da segunda parte, quando Kardec vem dizer para nós que a Terra está a caminho da regeneração, né? E ele diz que como é que vai se dar essa renovação planetária? Vai se dar por uma renovação moral dos espíritos, né? Sem cataclismos que de um dia seja de um jeito e no dia seguinte seja de outro, mas uma mudança gradual. E aí, no item 28, diz assim: a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Confundem-se em nós mesmos. Nós trazemos ainda os atavismos da geração anterior e trazemos a perspectiva, né, as possibilidades da geração nova, permitindo que a gente faça a escolha, que a gente alimente aquilo que a gente deseja, né, desenvolver em nós. E aí diz assim: cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas do que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. E aí Kardec ainda diz que é preciso que a gente
retire da terra os vícios que ainda a impedem de caminhar nessa direção. Né? E aí, no item 30, Kardec diz assim: não importa se os espíritos melhores que comporão esse mundo novo são espíritos antigos que se melhoraram ou são alguns que se melhoraram anteriormente e vieram para cá. Porque, de alguma maneira, todos fomos criados igualmente, simples e ignorantes. Então, de qualquer maneira, qualquer que seja o jeito pelo qual nos melhoramos, isso é progresso, né? E é isso que vai nos candidatar a podermos estar no mundo novo. E no 34, Kardec diz assim: opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos. Olha isso. A multiplicidade das causas de destruição é um sinal de um tempo de renovação. E a gente vê hoje, né, guerras, a gente vê N coisas acontecendo e, na verdade, isso tudo está no pacote desse momento de regeneração. Ele diz: visto que elas... Deixa eu desligar aqui. Meu celular está batendo, mas eu está desligado. Visto que elas apressarão a eclosão de novos germes. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm as suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Então, companheiros queridos, somos convocados a sanear o nosso planeta, a colocarmos à disposição o melhor de nós, certos de que estamos sendo sustentados, amparados, defendidos mesmo daquilo que poderia nos dificultar a trajetória de trabalho. Não por merecimento, não por privilégio, melhor dizendo, né? Mas para que nos candidatemos a servir mais e melhor. Né? Que a gente possa, então, estar imbuído dessas verdades, né? E seguir abrindo mão, seguir abrindo mão desses nossos automatismos, dessas nossas acomodações, e nos propondo, sim, a nos desacomodar e a buscar em nós esse Deus interno que nos convoca a co-criarmos com Ele, né? A co-criarmos. A gente vai finalizar, então, com uma canção de Luiz Pedro, que tem por título Novos Tempos, e a gente coroa, então, essas nossas reflexões de hoje com a arte, né? Que sempre fala de um outro jeito, mais suave, mas também tão contundente, tão claro como os estudos que a gente procura fazer, né? Então, eu já agradeço a oportunidade e peço a Mônica para colocar, então, a canção. A seguir, Cristina pode fazer, então, a nossa prece de encerramento. Sim.
Depois para crescer, depois das tormentas virão tempos novos de esperança, de paz entre os povos, e o mundo terá como sempre se quis, no prazer de ajudar a razão de ser feliz, de nós depende de nós, disso se torne real, cultivando o bem e transformando o mal, repartindo o pão, compartilhando a paz, estendendo a mão àquele que sofre mais, e assim virão os novos tempos de amor. Posso fazer a prece, Cris? Pode. Então, vamos fechar os nossos olhos. Elevar nosso pensamento ao mais alto. Agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, à minha Mãe Santíssima, e os amigos espirituais responsáveis pela noite de hoje. É só agradecer. Agradecer os colaboradores para que essa noite acontecesse, as pessoas que aqui estão presentes. Agradecendo o amparo, a sustentação. E que possamos fazer um mundo melhor. Vamos aproveitar esse tempo em que estamos recolhidos para pensar no que nós estamos fazendo conosco e com o outro. E agradecendo, mais uma vez, a oportunidade de estarmos encarnados nesse mundo hoje, agora. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre.